E aí, meus batutinhos de topete, tudo em cima? Como vocês têm as reavaliações de literatura na semana que vem, e até mesmo é necessário dar uma revisada para ir seguindo a literatura, até porque a literatura é um período que depende do outro, ou um período que se contradiz ao outro, eu separei aqui alguns videozinhos mais curtos, resumidos, sobre os conteúdos que vocês trabalharam até agora. A gente vai começar com a primeira geração do modernismo, a geração de 22. Importantíssimo, o que faz a geração de 22 existir? Todos os períodos literários acabam sendo um reflexo de um período histórico. Por quê? Porque a literatura normalmente é um reflexo do que se produz dentro da própria vida. A vida imita a arte imita a vida. No Brasil, nós estamos no meio da República Velha, das oligarquias cafeeiras. Para quem lembra, a gente tinha até mesmo a República do Café com Leite. Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, até que a galera se trai e fecha o parquinho. O movimento antropofágico surge como resposta a isso. Por quê? O movimento da Semana de Arte 22 é tentar fazer o que a primeira geração do romantismo não conseguiu fazer, que é criar uma literatura única e exclusivamente com aspectos e marcas brasileiras. A primeira geração, a indianista romantista, realmente queria, mas não funciona muito bem. A Iracema é basicamente um cavaleiro medieval e a mesma coisa isso funciona para o Ceci, e para o Peri, e toda aquela literatura com uns índios meio fora de órbita. A geração de 22 vem tentando criar a marca do que é a arte brasileira, até mesmo trazendo nisso, no seu nome, o movimento antropofágico. Antropofagia é comer outra pessoa. E os índios eram antropofágicos, principalmente algumas tribos que viviam nessa região do Rio de Janeiro, São Paulo. A gente vai ter alguns bem famosos e outros nem tanto. Mas é uma marca interessante de trazer índios, mas aqueles que foram ocultados ou dados como selvagens. O movimento Pau-Brasil, que vai falar mais da árvore, né? Trazendo o nome da árvore, que foi o símbolo do Brasil. O movimento antropofágico vai ser a marca das inovações artísticas. O movimento Pau-Brasil das inovações literárias. E a gente vai ter um nacionalismo crítico. Sim, nós queremos mostrar o que é o Brasil, mas para isso nós devemos realmente falar do que é o Brasil de verdade. Não dá para fingir que nós somos todos índios felizes. Não dá para fingir que nós tratamos bem os índios. Não dá para fingir que a nossa política não é totalmente manipulada. Então, sim, nós vamos construir um novo Brasil sobre a ótica do que realmente é ser brasileiro. Vai ter muitas inovações, é óbvio, porque você precisa limpar o movimento europeu, que é da onde a gente vem. O modernismo vem de uma linha de movimentos extremamente europeus, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, tudo isso são marcas extremamente europeias e são reforços de uma arte que não necessariamente condiz com o que o povo vive. Só no fim, né, dos movimentos que a gente vai tentando dar uma transformada nisso em algo brasileiro, mas a primeira e a segunda geração do romantismo são extremamente fora de órbita da realidade brasileira, assim como as primeiras faces do realismo. O modernismo resolve, quer saber? A gente vai pensar o que bate aqui. Então vai se falar muito sobre o dia a dia do brasileiro, isso envolve as fábricas, isso envolve o campo, isso envolve a vida do trabalhador, resgate cultural, folclorismo, trazer de volta a nossa cultura original, trazer a linguagem como realmente o povo fala e experimentalismo. A gente vai testar. Vamos ver o que funciona e o que não funciona. Alguém vai dar errado, com toda certeza. Mas o importante é a gente ir testando até a gente achar o que dá certo. Vem a Semana de Arte Moderna de 22. A semana acontece em São Paulo de 11 a 18 de fevereiro. A ideia era que cada um dos dias se trabalhasse uma coisa. Então, no primeiro dia a gente ia falar só de poesia, no segundo dia a gente ia falar só de música. Só que a galera vai ficando com medo da reação dos conservadores e tem um povo que vai... Pô, esqueci que eu levar pra minha avó no Muay Thai e não aparece. Mas eles mantêm a semana de arte e vão jogando com o que tem. Porém, é importante que o governo republicano apoia. A população conservadora desaprova. A gente vai ter alguns nomes essenciais para que a semana ocorra. O mais importante deles normalmente é o Oswald de Andrade.
Ele é um poeta e romancista. O que se destaca mais são os poemas dele, mas ele tem romances bem interessantes, como, na verdade, vamos dizer assim, ele não tem romances importantes. Ele tem romances que se destacam. Os romances dele não ficam tão famosos e importantes assim, mas ele tem romances que se destacam. Ele é extremamente polêmico, ele é extremamente crítico e ele é alguém que se esforça muito para tentar fazer com que as coisas pareçam o mais cruas possíveis. Ele não precisa ficar tentando maquiar aquilo, ele não precisa ficar tentando buscar em outro lugar a inspiração. Ele tenta fazer parecer o mais cru, é realmente aquilo que tu tá lendo, não tem muita enrolação, muita enjambração. Depois disso a gente tem o Mário de Andrade. O Mário de Andrade vai ser muito importante para a nossa visão folclórica, não só folclórica, a nossa visão da cultura nacional. Ele escreve Macunaíma. O Macunaíma vai ter dentro da história, que é extremamente fantástica, de propósito, aspectos culturais muito importantes. Ele vai falar sobre frutas nativas, sobre animais nativos, sobre lendas, sobre deuses indígenas. Então, aquilo é muito importante como um apanhado folclórico. Porém, o livro é fantástico. É fantasia. Então, tem um pouco de brincadeira entre isso. E ele vai ser muito irônico. Exatamente, o Macunaíma é uma grande brincadeira com o Guarani do José de Alencar. O Macunaíma nada mais é do que uma piada de acordo com o Peri, que é o índio principal lá da obra do Alencar. Ele nada mais é do que uma sátira. Tipo, sabe aquilo lá que o Alencar fez? Não. O jeito que a gente faz BR, brasileiro, é assim. E ele ajusta a obra, óbvio, dando muito mais valor à cultura nacional do que o Alencar deu. Ele também vai escrever alguns outros romances. Um que se destaca muito é Pauliceia Desvairada, principalmente pelo que ele escreve no prólogo. Ele vai explicar pra gente a forma dele de construir literatura, o que é bem interessante. Mas o Mário de Andrade vai ser mesmo o nosso nome devido a Macunaíma. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele é aquela coisa meio termo, sabe? Ele é um pouco mais up. Ele já era um poeta bem conhecido e muito traduzido para o inglês. Inclusive tem uma poetisa que vem ao Brasil, Elizabeth Bishop, que acaba aprendendo português só pelas poesias do Manuel Bandeira. Ele é muito importante já. E ele resolve usar disso para ser o poema de abertura. Eles abrem a Semana de Arte Moderna com um poema chamado Os Sapos, do Manuel Bandeira. Ele tem também outro poema muito importante, né, que é o Vou-me Embora pra Pazárgada, da Lá Sou Amigo do Rei. E ele vai ser a marca dos poemas em versos livres, os poemas brancos, os poemas limpos, que a gente chama. Ou seja, são poemas que não se firmam em métrica. Poemas em versos livres e com rimas brancas são poemas que são totalmente livres. Não necessariamente eles se obrigam a rimar, as coisas não se obrigam a rimar uma com a outra, ou a rimar em ordem, ou a ter comprimentos e sílabas iguais. É só um poema, eu escrevi. Vou-me embora pra Pazárgada, rima bonitinho. Mas ele tem outros poemas extremamente mais livres. Tarsila do Amaral. Ela é, na verdade, a grande artista pelo engajamento político que as obras dela têm. A obra que a gente viu lá no começo da aula, quando eu estava mostrando para vocês as inovações e as características do período, se chama Os Operários e também é da Tarsila do Amaral. E essa que vocês estão vendo aqui é o Abaporu, que é, na verdade, a reflexão da Tarsila do Amaral de como o brasileiro só valia-se mais o corpo do que valia a cabeça. De que o brasileiro tem um corpo grande e a cabeça pequena, ou seja, pensa pequeno e serve com o corpo muito mais. Que o brasileiro ainda tinha essa mentalidade do trabalho servil, braçal. Até hoje a gente tem isso, de vender a força do nosso trabalho. Um grande exemplo disso é essa nova onda dos trabalhos por aplicativo, ser iFood, Uber. É só o teu trabalho, tu não precisa pensar. Ela vai ficar muito tempo em Paris. Na verdade, ela não está no Brasil durante a Semana de Arte Moderna, ela só manda os quadros. Ela vai só dizer, ó, gurizada, eu tinha um chá pra tomar lá em Paris, mas deixa as obras aí, que vai valer, vai dar bom. E ela deixa as obras. O Abaporu também é um quadro bem pequenininho, que nem a Mona Lisa. É um quadro super importante, bem pequenininho, e ele tá no Museu de Buenos Aires hoje em dia.
A Anitta Malfatti, ela é a nossa figura injustiçada. Ela é uma grande artista, ela sofre muito preconceito, ela sofre muita rechação e ela é impressionante. Claro, a galera não dá tanto valor assim pra Anitta Malfatti, porque ela não cria uma marca artística dela. Ela tem características de movimentos de vanguarda europeia. Essa coisa expressionista, cubista, de tentar criar. Ela tem a inovação artística pelo ponto de vista, ou seja, o que ela pinta e a forma como ela pinta, mas a técnica não é inovadora. Então a galera bota ela um pouquinho mais pra baixo. Só que na verdade, se a gente fosse colocar como participação e como enfrentamento, ela faz isso muito mais do que a Tarsila do Amaral. Só que a Tarsila do Amaral ficou mais conhecida do que ela, até porque a Tarsila já era uma artista muito maior que a Anitta Malfatti na época. Existem outros nomes que são importantes que a gente não pode deixar de lado. O Di Cavalcante, o Villa-Lobos, o Brichet. Por quê? Porque esses nomes já eram um peso importante. E quando você coloca alguém que é importante no meio das coisas, você evita sofrer represálias maiores. É como, por exemplo, vocês quererem fazer um protesto e pedir para pessoas famosas estarem no meio. É diferente de um famoso sofrer alguma coisa, de alguém importante sofrer alguma coisa. Então esses nomes, principalmente o Villa-Lobos, como artista musical, ele já era muito importante. Fechado, pessoal? Primeira geração do modernismo, Semana de Arte Moderna. A gente tem uma inovação artística e uma inovação literária, tentando fazer o que a primeira geração do romantismo não fez. Fechado? Qualquer dúvida você chama no chat, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.